A nova vida em Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pode se sentar. Se puder, fique com a sua Bíblia aberta. Às vezes nós não entendemos as reviravoltas que acontecem nas nossas vidas, mas nós vamos ver que Paulo, quando estava no trabalho missionário, abrindo as igrejas, pregando e anunciando o Evangelho, ele teve o desejo de ir para a região da Arábia, ir para outras regiões, mas o Senhor, através de revelação, disse que era para ele passar a Macedônia, pregar nas regiões dos povos aonde a maioria eram de origem cultural grega. Nós vamos ver que Paulo, quando inicia o trabalho na igreja de Éfeso, ele primeiro passa 3 meses pregando na sinagoga. E na sinagoga, onde estavam ali os religiosos, os judeus, ele encontra muita dificuldade. Ele encontra muita resistência e poucos eram os judeus que acabavam acreditando na mensagem do Evangelho. 3 meses. Sendo rejeitado, 3 meses sendo argumentado, rejeitado, até que Paulo resolve ir para um local público e pregar para os gentios. Para a surpresa do apóstolo Paulo, porque com certeza nem ele esperava isso, multidões e multidões começaram a se converter ao nome do Senhor. Aqueles gentios que eram de religião, de feitiçaria,
dos cultos pagãos, de orgia, de prostituição, começaram a se converter aos montes. Eles vinham nas praças públicas trazendo as suas imagens de esculturas, os seus adereços, os seus patuás, os seus livros de feitiçaria e tudo que tinha a ver com a sua antiga religião, e ali eles quebravam, ali eles queimavam tudo em praça pública, professando agora a sua fé e a sua conversão no Senhor Jesus Cristo. Algo de extraordinário aconteceu em Éfeso. Nós vamos ver que Paulo, no versículo 15, do capítulo 1, ele vai dar ações de graças a Deus, porque ele ouviu falar da fé dos efésios. Ora, Paulo instituiu a igreja ali, multidões começaram a se converter, e depois que Paulo foi embora, ele teve boas notícias daqueles irmãos. Ele começou a ouvir falar nos outros lugares aonde ele estava, a respeito da fé deles, como eles estavam perseverando na fé. Isso é muito importante. Por que eu falei que a vida dá muitas reviravoltas? O primeiro ponto, não era a intenção de Paulo ir para lá, mas o Espírito Santo o impeliu para que essa grande obra pudesse acontecer em Éfeso. O segundo ponto de reviravolta aqui, e aqui nós temos que prestar bastante atenção e entender que Deus tem as suas formas de agir nas nossas vidas, meus irmãos. Sabe por quê? Porque essa epístola, essa carta, é uma das cartas da prisão. Ou seja, Paulo, na sua primeira prisão, onde ele estava em Roma, ele escreve aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios, escreve também a Filemon. Vocês entendem? Foi necessário ele parar, porque a vida do apóstolo era aquela vida de labuta, de trabalho. Em muitos lugares ele tinha que trabalhar durante o dia para obter o seu sustento, e no final do dia e à noite ele saía para poder pregar. Era o cuidado com a igreja, era o cuidado com a obra, era a preocupação com a obra de Deus, com os envios missionários. Mas em dado certo momento, o Senhor fala para ele: está na hora de dar uma pausa, Paulo. Para. E o jeito que foi encontrado para que o apóstolo parasse foi a prisão. Essa geração de crentes de hoje, não generalizando, né? Não vou generalizar, alguns que fazem parte dessa geração de hoje, não entenderia isso, que um apóstolo ser preso, mas ele não foi preso porque estava envolvido com politicagem, com corrupção, com picaretagem, com trambique, porque estava passando a perna nos outros. Não, ele foi preso por causa da pregação do Evangelho. Naquela época, os cristãos eram considerados inimigos do império. E Paulo foi preso, encarcerado. E ali ele começa a escrever. Sabe, foi necessária essa pausa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem em nossas vidas, mas tudo tem um propósito. Deus está trabalhando até naquelas circunstâncias
e situações que nós achamos que são ruins. Ó, alguém aqui acha que ser preso é uma coisa boa? Estar encarcerado, provido da sua liberdade, se alimentando mal, numa masmorra úmida, fria. Uma coisa horrível, é péssimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, havia propósito de Deus nisso. Entenda, há propósito de Deus em todas as circunstâncias. Como Ele mesmo vai escrever aqui. E foi necessário Paulo parar e estar preso para que agora o Espírito Santo pudesse usar ele de uma forma extraordinária, na revelação da palavra. A carta de Paulo aos Efésios é um dos escritos mais profundos dentro da área teológica. É só você ler. Pare um dia e leia, são poucos capítulos. E você vai ler rapidinho, mas leia com atenção e medite no quão profundo é essa carta. Para fazer uma limonada, tem que espremer o limão, né? Para sair uma carta tão profunda como essa, tão carregada da revelação de Deus, foi necessário Paulo estar numa prisão. Talvez, só talvez, que é uma hipótese que eu levanto aqui para nós nessa noite. Talvez para Deus extrair o melhor de nós, seja necessário que nós sejamos espremidos. Consegue entender isso? Talvez Deus, para arrancar o melhor de você, você tenha que ser espremido. E assim acontece. Às vezes vêm lutas e dificuldades sobre nossas vidas e nós não entendemos, o nosso raciocínio não acompanha. Algumas vezes a gente não entende o porquê. A gente às vezes vai entender bem depois. Talvez naquela época algumas pessoas pudessem estar até criticando, principalmente dentro dos judeus, dentro dos novos convertidos, aqueles que não tinham muito entendimento, poderiam estar criticando um líder da igreja preso. Poderiam estar questionando a autoridade apostólica, poderiam estar questionando o agir de Deus. E sempre é assim. Às vezes as coisas acontecem sobre as nossas vidas e uma das primeiras indagações que são feitas para nós é: cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você crê? Ignorância. Ignorância de quem não entende que Deus trabalha através de processos. O apóstolo, foi necessário que ele estivesse preso, para que ele pudesse parar, pudesse escrever, e Deus, através da sua vida, pudesse nos proporcionar um material tão lindo e tão maravilhoso como este. Onde Paulo vai falar sobre o propósito de Deus. Se você for ler desde o capítulo 1, ele vai falar dos propósitos e dos decretos eternos. Vai falar que Deus, antes da criação do mundo, nos elegeu, nos predestinou. Eu sei que há pessoas que não acreditam na doutrina da eleição e da predestinação, mas ela é bíblica, está na Bíblia. Os predestinados, antes da criação do mundo, os propósitos eternos
eternos de Deus. E Paulo vem falando, e ele vem glorificando a Deus a respeito de todas essas coisas, como elas são profundas. Porque Deus não faz nada sem ter um propósito. Nós temos dificuldade de entender, isso é um problema inerente à nossa limitação. Mas Deus, ele tem propósito para tudo. No capítulo 1, o apóstolo vai dizer que Deus estava em Cristo. Convergindo em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 10. Às vezes as pessoas não entendem o que estava acontecendo no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos através dessa revelação tão profunda. Eu ensinei aqui na escola dominical, quem não veio perdeu. Mas se quiser assistir, pode procurar lá no meu canal do YouTube, que você ainda tem a chance de poder acessar esse estudo. Deus tem os propósitos do Senhor, eles são eternos. São muito antes de que nós pudéssemos imaginar, antes da existência. Antes da existência do mundo, já estava decretado por Deus todas as coisas. E aquilo que foi perdido da criação original, agora vem Cristo e um dos aspectos do ministério do Senhor Jesus Cristo é o aspecto da reconciliação. Ou seja, converge em Cristo todas as coisas, convergem nele tanto as celestiais como as terrenas. Os homens, o mundo, a criação, os seres celestiais, toda a ordem de tudo o que foi criado e que havia sido modificado e abalado por causa do pecado, agora está sendo consertado. Está convergindo em Cristo. Cristo, na cruz do Calvário, está realizando algo glorioso, algo de extraordinário. Está reconciliando com Deus Pai todas as coisas. Todas as coisas estão sendo reconciliadas através de Cristo na cruz do Calvário. E o que importa para nós aqui é sabermos que a parte que nos toca. Paulo vai falar aos Efésios e dando a eles graça, dando a Deus graças pela fé deles. Paulo vai relembrar a eles a vida que outrora eles tinham. E existe uma mecânica espiritual, eu digo mecânica espiritual, a forma de Deus agir. Às vezes nós não entendemos. No versículo 2, o capítulo 2, o versículo 1, Paulo vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando
nos que vivem na desobediência. É muito importante nós entendermos isso aqui. Outrora, vocês estavam mortos. A salvação, ela é mérito exclusivo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jonas capítulo 2, versículo 9, o profeta já predizia que a salvação pertence ao Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Morto. Morto, ou seja, inanimado. Alguém que é morto consegue responder positivamente ou negativamente a uma pergunta? Se você for a um velório e você perguntar, está lá um defunto, alguém que morreu, se você perguntar para aquele corpo sem vida, se ele está sentindo calor, pergunta para ele, quer que eu ligue o ventilador? O que ele vai te responder? Nada. Está morto. Está sem vida. Pergunta se ele está com sede, se ele quer um copo de água. Nada. Está morto. Morto. Inanimado. Sem vida. Assim é a situação de todas as pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, que ainda não tiveram um encontro real com Deus, que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Eles estão mortos. E alguém vai dizer assim, mas eu estou vivo, eu estou aqui andando, eu falo, eu me movimento. Ei, a morte aqui é morte espiritual. A morte aqui significa que não há acesso e nem contato com Deus. É impossível. Aqueles que estão mortos não podem responder positivamente, nem negativamente, não podem responder ao chamado do Evangelho, ao chamado da mensagem da salvação. E aqui ocorre algo de extraordinário. Dentro desse aspecto, estávamos mortos, e ele vai dizer, vocês seguiam o caminho da presente era, e vocês estavam sob a influência da presente ordem desse mundo. Seguiam o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua naqueles que estão na desobediência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui é muito sério. As pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, estão seguindo a presente era, ou seja, estão sob a influência direta de Satanás. Estão sob a influência direta do reino das trevas. Isso, por si só, era para gerar em nós um sentimento de urgência, para que nós venhamos a pregar o Evangelho, a levar a mensagem para estes que estão longe dos caminhos do Senhor, a redobrar as nossas orações pelos nossos parentes e familiares, entender essa urgência. Por quê? Porque eles estão mortos na presença de Deus, afastados da presença, seguindo o caminho desse mundo, estão sob a ação direta do inferno. Se isso não for um motivo para gerar em mim e gerar em você um sentimento de urgência, a entendermos que nós temos que orar muito mais
do que nós temos orado. Sim, nós temos que orar por aqueles que não estão salvos. A Bíblia ensina isso. Orar para que Deus venha salvá-los. Para que esta graça que nos alcançou, essa graça que transformou as nossas vidas, possa também alcançar eles. Como que acontece isso? Está morto? Como que ele vai ouvir a mensagem do Evangelho? O apóstolo Paulo vai dizer: e ele vos vivificou. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Quando estávamos mortos, Ele nos comunicou vida. Isso acontece, é uma ação direta do Espírito Santo para com as nossas vidas. O Espírito Santo vem, e a Bíblia vai dizer que é o Espírito de Deus, é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E para que haja esse convencimento ao homem que está morto, é comunicado a ele vida. Essa é uma ação direta de Deus, pois a salvação pertence ao Senhor. Ele comunica a vida. E aquele que outrora está morto, agora ele tem vida. É convencido do pecado, da justiça e do juízo, e agora ele pode proferir publicamente a sua fé em Cristo Salvador. Essa fé que também não é dele. Lá no versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Estão conseguindo entender a mecânica? Como é que isso funciona? Estávamos mortos, Ele nos ressuscita, nos comunica a vida, nos dá a fé, e a salvação pertence a Ele. E agora Ele vai dizer: pela graça vocês são salvos. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos. Paulo vai dizer aqui que nós estávamos condenados. Essa é a situação de todos aqueles que estão fora de Cristo. Às vezes nós lemos João 3,16, muito bonito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo. Mas quando tu chega no versículo 18, vai dizer assim: todo aquele que não crê já está condenado. Entenderam isso? Quem não crê não vai ser condenado. Ele já está condenado. Outro motivo para que seja gerado em nós um sentimento de urgência na pregação do Evangelho. Quantos de nós temos um parente, alguém da nossa própria família, que está fora dos caminhos do Senhor? Deixa eu te falar para você, a situação dele é crítica. A situação dela é crítica. É a mesma situação que se encontram todos, que estão afastados, que estão longe,
da presença já estão condenados. Se isso não é motivo para tirar o teu sono, eu não sei mais o que seja. É que às vezes as pessoas não têm um sentimento de urgência, eu não sei porquê. Talvez são tantas preocupações com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, que a gente acaba não percebendo isso. Ore, lute em oração pela sua família, lute em oração pelos seus parentes, pelos seus amigos, inclua-os nas suas orações, ore todos os dias, e Deus responde. Deus responde, Deus salva, Deus liberta. A salvação é um ato divino, vem de Deus, ela vem do Senhor, e ela é pela graça, ou seja, é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos, nenhum de nós. A salvação, ela é toda pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Para isso existe algo chamado justificação. Quando é nos dada a fé, olha só, estávamos mortos, Deus nos comunica a vida espiritual, nos dá o Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos dá o dom da fé, ou seja, a capacidade de crer, de entender, de poder confessar. Glórias a Deus. Tudo vem dele. Tudo vem de Deus. A palavra é dele. O Espírito Santo é dele. Tudo é dele. Tudo vem dele. Essa salvação, por meio da fé, a fé, que é um dom de Deus. E isto, Paulo vai reforçar, não vem de vocês, é dom de Deus. A graça é de Deus. O dom da fé é de Deus. A salvação é de Deus. Tudo pertence a Ele. Os méritos são de Cristo. E aqui entra a justificação. Você estava morto, você recebe a fé, você agora consegue confessar. Aonde entra a justificação? A justificação é a justiça de Jesus Cristo é imputada a nós. Os nossos pecados não foram lançados sobre ele, na cruz do Calvário. Ele não foi feito maldito no meu e no seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Não é para nos favorecer, como alguém um dia falou, eu não pedi para ele morrer no meu lugar, ele morreu porque quis. Como se a salvação fosse algo que ele pudesse decidir se ele quer, se ele não quer, se tem algum tipo de importância para ele, ou mais ou menos. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é um favorecimento. O que está ocorrendo aqui é uma obra vicária, substitutiva na cruz do Calvário. Preste bem atenção. Não é algo para nos favorecer, não é um favorecimento. É substituição, porque esse castigo
que é o castigo que nos traz a paz, como disse o profeta Isaías, estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nosso pecado foi lançado sobre Cristo e ele foi feito maldito na cruz. E a justiça do Filho de Deus, que era justo, é atribuída para nós. Quando nós cremos, e essa fé vem de Deus, quando nós cremos, nós somos justificados. E quando Deus olha para nós, quando o Pai olha para nós, Ele não nos vê mais, Ele vê a Cristo. Ele não me vê, Ele não vê você, Ele vê a justiça do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós não somos destruídos, porque Deus é misericordioso, e a graça de Deus, ela consiste nisso, na justificação. Somos justificados, somos salvos através da fé, pela graça, através da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Éramos nós, era você que deveria pagar o preço na cruz do Calvário, e seria justo, porque éramos pecadores inveterados, éramos pecadores não arrependidos, seguíamos o curso desse mundo. Ah, meus irmãos, quantas pessoas estão seguindo o curso do mundo? Quantos são aqueles que até mesmo se dizem ser cristãos, que estão seguindo o curso do mundo? Sabe por que isso? É porque esse processo ainda não ocorreu na vida deles. É duro, pastor, o que o senhor está falando, mas é a verdade. Esse processo ainda não ocorreu. É muito fácil as pessoas entrarem no Evangelho. Difícil é o Evangelho entrar nas pessoas. Muitos dizem por aí que são evangélicos, são cristãos, mas estão seguindo o curso do mundo. Sabe quem dita a regra do mundo? Satanás. É o que está escrito no texto. Que todos aqueles que não foram alcançados por essa graça estão sob a influência do príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Quando eu vejo cristãos se comportando como ímpios e seguindo o curso deste mundo, eu me preocupo. Existe uma moda por aí dizer que agora eu sou gospel. Pessoas atores pornô, falar que agora é gospel. Ah, mas você está julgando? Não. Se o camarada parasse, demonstrasse o arrependimento, mas é crente, daqui a pouco está fazendo filme de novo. E Jesus só quer o coração, como se ele fosse um açougueiro. Deus não divide a glória dele com ninguém. A salvação não é isso que é ensinado por aí, não. A salvação não é só um verbalizar, um proferir que agora eu sou gospel, agora eu sou cristão, falar isso até papagaio fala. A grande questão aqui é passar por este processo. Estava morto, foi vivificado. Foi convencido pelo Espírito. A graça de Deus veio e deu um banho nele.
Ele agora consegue ouvir a mensagem do Evangelho e consegue compreender essa mensagem. E essa mensagem, ela inicia-se com uma palavra: arrependei-vos. Arrependimento é dar um cavalo de pau. Sabe o que é isso? 360 graus. É voltar. Se você estava indo para lá, não vai mais. Agora você retrocede. É mudar de direção. Arrependimento é deixar os pecados no passado. Por isso Paulo estava regozijando e dando graças a Deus pelo que ele estava ouvindo falar da igreja de Éfeso. É tão bom, né? Quando a gente ouve boas notícias. Eu fico imaginando como o coração do apóstolo estava exultando por ver o seu trabalho dando bons resultados e frutificando. Alegria no coração do apóstolo, e ele dá graças a Deus por isso. Mas no final ele vai dizer: ei, tudo isso que vocês estão experimentando, nada disso vem de vocês. Tudo isso vem de Deus. É dádiva do Senhor. É obra meritória de Jesus Cristo. No final, eu já estou encerrando. Versículo 9, ele vai dizer: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muita gente não entende isso. Às vezes, ao longo da minha caminhada cristã, eu escutei muita gente batendo no peito e se auto-justificando. Porque eu jejuo, porque eu oro tantas horas, porque eu dou dízimo, porque eu faço, eu aconteço. Nada disso vem de nós. É de Deus. Para que ninguém se glorie. Se alguém se gloria, toda essa obra aí não vem de Deus. É obra carnal, é obra humana. Quando nós entendemos isso aqui, que nós acabamos de ler, você pode ser o maior evangelista, o maior ganhador de almas do mundo. Você jamais vai se gloriar nisso. Você vai se gloriar na cruz de Cristo. Nós não temos motivos para nos gloriar em nada, a não ser na obra meritória de Jesus Cristo, no meu e no seu lugar.